Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é estudo bíblico sobre o templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? É o estudo bíblico de hoje. Mas antes de eu falar sobre este assunto, sobre esse estudo, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos esse estudo bíblico. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos esse estudo que vamos fazer agora da Tua Palavra, sobre o templo do Espírito Santo. O Senhor nos ilumine, o Teu Espírito Santo. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, quem é o templo do Espírito Santo? É o estudo de hoje. E o primeiro versículo que eu vou estar compartilhando com você está lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, capítulo 18, verso 20. Capítulo 18 e o verso 20. Olha o que diz ali. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, a igreja, o templo do Espírito Santo, somos nós. É você e eu. Se você se reunir numa praça, com seus amigos, com seus familiares, começar a falar de Jesus, Jesus vai estar no meio de vocês, no meio de nós. Jesus, ele não habita num templo feito por mão de homens. Deus não habita lá. Deus habita em você e em mim. Se nós estamos falando de Jesus agora, ele está aqui no meio de nós, porque nós estamos falando dele, falando da tua palavra. Jesus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Jesus habita em você, não em templo de pedra. Não naquele templo de pedra. Deus não habita lá. Se você sai de lá de dentro daquele templo de pedra, Deus vai ficar habitando lá? Não. Ele habita em você. Outro versículo, outro capítulo e versículo que eu vou estar compartilhando com vocês é 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 16 e 17. 3, versículo 16 e 17. Olha aí. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em você e em mim, em todos que falam da tua palavra. Olha o versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, o templo de Deus é o seu corpo. Deus habita em você. Você tem que cuidar do seu corpo. Cuidar. Não destruir seu corpo. Porque se você destruir seu corpo, Deus vai destruir você. E outro, continuando, em 1 Coríntios 6,
1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6 e os versos 19 e 20. Olha aí que vai dizer também, 19 e 20. Olha aí. O versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo? Ao 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós pertencemos a Deus. Você não pode ficar aí destruindo seu corpo destruindo seu corpo com uma embriaguez, fumando. Você está destruindo o seu corpo. Ficar comendo qualquer coisa que estrague o seu corpo, que faz mal para o seu corpo. Você pertence a Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Se você se embriaga, o Espírito Santo vai habitar em você? Não. Se você fuma, o Espírito Santo de Deus vai habitar em você? Não. Se você se prostitui, o Espírito Santo habita em você? Não. Nada. O pecado, o Espírito Santo não vai habitar em você. Porque você está no pecado. Você está destruindo seu corpo. E Deus, se você não se arrepender, Deus, ele vai destruir você. Porque o pecado, ele traz morte. Que diz em Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você escolhe a vida eterna ou você escolhe o pecado? É você que vai escolher. E o outro verso que eu queria compartilhar com vocês está lá em Atos 17. Em Atos 17. Subindo um pouquinho, Atos 17, verso 24. Atos capítulo 17, o verso 24 aqui. Olha o que diz aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, aquele templo de pedra. Aonde Deus habita? Deus habita em você, em mim. Nós não podemos destruir o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E se você destruir, como eu falei, Deus ele vai destruir você. Tome cuidado. O que você está fazendo com o seu corpo? Se você não se arrepender, Deus vai destruir você. Porque Deus, ele não quer ver isso em você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Primeira Coríntios 6, Coríntios capítulo 6, olha só, vamos voltar ali. Quero mostrar alguma coisa para vocês. Olha só, se vocês continuarem fazendo isso no pecado, olha o que diz aí, 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você ficar praticando esses pecados, você está destruindo o seu corpo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo,
que habita em você. E quem cometer esses pecados não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar. Deus, ele ama você, mas Deus abomina o pecado. Tome cuidado. O que você está fazendo com o seu corpo? Como você está usando o seu corpo? E outro verso que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Coríntios também. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. E o verso 31. Vamos lá. Olha o que diz aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que você tem que fazer. Comer os alimentos certos e beber água, água é o essencial. A água é a melhor bebida que tem. Comer as coisas é comer, façais tudo para a honra e glória de Deus. Não sair você comendo e bebendo qualquer coisa. Ah, eu vou matar um jacaré e vou comer. Deus falou que é para comer jacaré? Está na Bíblia que é para comer jacaré? Está na Bíblia que é para você ficar fumando, se embriagando? Não. Na Bíblia está falando que não é para se embriagar, beber um monte até cair. Isso você está destruindo o seu corpo. Então tome cuidado. Temos que fazer tudo para a honra e glória de Deus. Agora eu quero mostrar algumas figuras para vocês. Vamos lá. Vamos lá na galeria. Aí está. Olha o que diz aí. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar da saúde é também adorar a Deus. Que nem eu falei. Cuidar da saúde também é adorar a Deus. Outra figura. Olha aí, você é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. 1 Coríntios 6,19. Deus escolheu habitar em você. Você é a casa dele, lugar santo e separado. Valorize essa presença tão preciosa em sua vida. Cuide do que Deus te deu e viva de maneira que glorifique ao Senhor em tudo. Aí está, cuidando do templo do Espírito Santo, um compromisso com Deus e conosco. Tanto para homem, tanto para mulher. Você está vendo? Uma mulher correndo, fazendo exercício, cuidando do corpo. É assim que é cuidar do seu corpo, que Deus te deu. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem que estar limpo para o Espírito Santo habitar em você. Como eu falei, se você ficar bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, roubando, tendo inveja, glutonaria, o Espírito Santo de Deus não vai habitar em você. Você tem que estar limpo para o Espírito Santo habitar em você. Que Deus abençoe vocês em um bom domingo. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse estudo maravilhoso que tivemos da Tua Palavra. Que nós somos o templo do Espírito Santo.
do Senhor habita em nós. Que o Senhor nos ajude a cuidar do nosso corpo. Nós não cuidar do nosso corpo, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!